Nesta matéria, vamos tratar de observar quais os grandes propósitos da técnica da meditação, sua atualidade para o ser humano da raça atual e também a sua verdadeira natureza ou metodologia, tal como tem sido já um dos grandes temas deste canal. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Para conhecer a natureza profunda de algo, muitas vezes podemos buscar identificar a sua própria etimologia. E é o que vamos tratar de fazer também aqui com a meditação, mais exatamente a partir das suas raízes sânscritas. Nos termos mais conhecidos e praticados atualmente pela humanidade, a meditação se insere melhor no contexto oriental, especialmente a partir do hinduísmo. No próprio budismo, o tema permaneceu um tanto esotérico até a chegada do Mahayana e mais especialmente do Zen, ainda que tenha sido no contexto tântrico e portanto sob direta influência hindu que ela realmente pôde abrir as suas asas. Contudo, o Buda já trata dos 8 estágios da meditação, presentes especialmente nas práticas de samatha, que é um conhecido treinamento de concentração. E com efeito, estes 2 processos, concentração e meditação, resultaram na prática muito confundidos no final das contas, até em função dos desafios que as técnicas superiores da meditação terminam por resultar para a média dos praticantes. No seio do hinduísmo, a meditação é melhor conhecida como Raja Yoga. O que significam estes termos? Começando pelo yoga, palavra comum empregada para as técnicas espirituais na Índia, significa união, isto é, a busca da união com o sagrado. E Raja significa real, termo que merece, todavia, uma análise ampla, tal como a das metodologias aqui envolvidas. Em primeiro lugar, a palavra real se refere naturalmente àquilo que é verdadeiro. Deste modo, a meditação seria aquela prática mais verdadeira em relação a outras formas de yoga. Porém, verdadeira em qual acepção? Verdadeira especialmente no sentido de ser a mais atual, útil e importante para o homem da raça ária ou da raça presente, hoje em evolução no planeta, ainda que também observaremos certos relativismos nisso na sequência. A raça ária se caracteriza especialmente por sua natureza mental. Por se tratar da terceira raça da presente ronda planetária ou do atual Manvantara, incide também nos esforços de aprimorar e de organizar o plano mental da humanidade ou da subespécie atual do Homo sapiens sapiens, e daí também chamarmos a meditação de yoga do plano mental. Por extensão, esta técnica também se relaciona então com a terceira casta, que é a dos guerreiros. Daí o outro sentido do termo Raja, posto que Raja remete à realeza, ainda que seria mais condizente se falar aqui da própria nobreza, o que nos traz de volta ao próprio termo Arya, ou nobre, usado para classificar a presente raça, destinada que está a organizar a casta kshatriya ou dos guerreiros. Tudo isso nos permite chegar, então, a uma melhor compreensão dos verdadeiros propósitos desta prática, que são aqueles de nos prover um empoderamento da natureza humana, ou uma emancipação das suas energias em relação às forças astrais ou emocionais que comumente dominam e encadeiam a condição humana, e que definiram ademais a própria natureza da raça atlante anterior, empregando então para depurar tal coisa, sobretudo a yoga da devoção. Eis que o ser humano, preso ainda ao emocional, atua como no automático, seguindo mecanicamente não apenas atavismos sociais, como também determinações kármicas do seu próprio subconsciente. Não que a meditação por si só outorgue uma completa emancipação espiritual, porém ela possibilita superar a condição aquática ou astral do homem médio. Daí o simbolismo tradicional do iniciado de terceiro grau ser o cisne, Hansa, um pássaro de belo porte que plana elegantemente sobre as águas e a respeito do qual se tecem várias simbologias tradicionais,
como ser capaz de separar a água do leite para simbolizar, entre outras coisas, o poder do discernimento, tido como a virtude mais importante pelos iniciados hindus, e que também pode ser comparado com a primeira das premissas do nobre caminho óctuple budista, que é aquela da compreensão correta. Por isto, o cisne representa o grande símbolo empregado pelas escolas espirituais tradicionais da Índia. Tal condição confere alto poder de meditação, leveza, alegria, entusiasmo e sabedoria natural. Quando se emprega o simbolismo da espada no Oriente, comumente se está a fazer alusão ao poder discricionário da mente, da qual a palavra e a própria autoridade resultam também como uma expressão natural. Tal autoridade pode se manifestar, então, seja a nível temporal, na esfera dos guerreiros ou administradores em geral, ou senão de forma mais espiritual, quando prevalece melhor a essência ou a shirama dessa categoria, que é a condição de vanaprastha ou de instrutor espiritual. Geralmente, o vanaprastha conduz o iniciado a orientar uma cátedra universitária ou a dirigir uma escola espiritual. Embora este termo faça alusão a uma condição de retiro, trata-se de um recolhimento apenas relativo, que contrasta tanto com a condição anterior de vida doméstica, e portanto mais inserida no contexto social e mundano corrente, quanto com a completa renúncia do ashrama seguinte de renunciante, este sim de fato retirado da vida social. Posto isto tudo, tratemos agora das técnicas em si da meditação. Diferentes escolas empregam o termo Raja Yoga para definir as suas práticas, e nelas merecem destaque duas importantes correntes que podem ser classificadas como puristas e compostas. As correntes puristas tratam da meditação em si como a única técnica realmente válida ou digna da humanidade ária, desprezando todos os restantes recursos do yogismo. Já as correntes compostas incluem outras técnicas a título de preparação didática da pessoa para chegar a bom termo até a possibilidade da meditação. Em ambas essas correntes, podemos observar vícios e virtudes, ainda que naturalmente nas origens as duas também fossem portadoras de grandes verdades. Os aspectos negativos da corrente purista estão no desprezo das técnicas preparatórias tradicionais, não raro com verdadeiro preconceito contra outras formas de yoga consideradas mais primárias ou primitivas, o que em alguns casos pode resultar até verdadeiro, mas também pode soar um tanto paradoxal quando acarreta no reducionismo das técnicas atuais então empregadas, ou seja, no momento mesmo em que se afasta a possibilidade de usar degraus, naturalmente se perde também a amplitude da técnica superior em vista, por simples falta de preparação para estas. Já dentro das técnicas compostas, que assumiu na verdade a forma clássica da Raja Yoga, nos termos codificados por Patanjali, o maior problema está no entendimento usual de que este conjunto de técnicas representa necessariamente uma prática única e não um currículo também a ser melhor desenvolvido com o próprio tempo. Existe então aqui uma tendência das pessoas se aferrarem indefinidamente às técnicas mais elementares como a da Hatha Yoga de posturas físicas ou ao próprio Pranayama da respiração, ao invés de avançar na direção do Samyama, que reúne as técnicas mais avançadas que cercam a própria meditação. O resultado é naturalmente, e de forma semelhante ao quadro anterior, o reducionismo do alcance das práticas meditativas, incluindo aqui, muitas vezes, num incremento negativo das energias astrais mais densas e mesmo uma tendência à magia negra. Em decorrência desta perda de dinamismo interior, que alcança hoje quase todas as escolas, as técnicas empregadas na meditação são, em termos práticos, tão somente preliminares, envolvendo especialmente abstração e concentração, sendo esta última também o estágio final do citado nobre caminho óctuple do budismo. É claro que este quadro apenas se reforça no contexto atual de difusão dos conhecimentos orientais no Ocidente, onde, por um lado, existe a inclinação dos orientais por facilitar as coisas para o conturbado Ocidente, e, de outra parte, a tendência deste em adaptar a yoga na forma da autoajuda
considerando suas necessidades de priorizar terapias antes de verdadeiras práticas espirituais. Ainda assim, existem algumas poucas escolas bastante fidedignas de meditação autêntica, mesmo sem alcançar, todavia, todas as suas dinâmicas criativas. Sucede que a verdadeira meditação já envolve os processos criativos da mente. A espada de fogo de alguns bodhisattvas faz alusão a esta mente criativa. E aqui vale regressar à definição de Patanjali para a yoga, como o controle dos fluxos mentais, entendido comumente como a detenção do pensamento, ato que para muitos representa, porém, um desafio quase intransponível. Para chegar a isto, muita energia precisa ser despendida e condições também especiais de vida devem ser observadas, sempre de tendências mais ou menos contemplativas. Todas as bases da yoga contribuem para tal, a partir das próprias observâncias éticas, na medida em que uma mente entregue às energias astrais jamais poderia aspirar à quietude ou ao silêncio. A observância ética significa preparar um receptáculo para a verdadeira prática superior. Não obstante, soa importante compreender também que a ideia do controle dos fluxos mentais não precisa e nem deve ser vista como uma paralisia dos pensamentos, e sim mais no sentido do controle ou doma de um cavalo, por exemplo, a fim de empregá-lo para ampliar as nossas próprias possibilidades. Ter à disposição a força de uma besta e não usá-la para algo criativo pode ser não apenas fútil, como também contraproducente. Além de difícil, não existe uma real utilidade em não pensar, até porque tudo o que fazemos é realizado através do pensamento. O verdadeiro propósito aqui estaria apenas em não dispersar, não divagar ou perder o foco das coisas. Por outro lado, pode chegar a ser extremamente útil empregar a mente de forma consciente e criativa para produzir pensamentos superiores. De modo que muitas são também essas técnicas de meditação que empregam recursos visuais, mantras e devoção, tal como se observa especialmente nos contextos tântricos. Estas práticas mais dinâmicas têm, pois, poder libertador, na medida em que se destinam a elevar positivamente a frequência do praticante. A modulação da energia com o emprego do som, da luz e do amor é a verdadeira técnica da meditação superior, destinada a elevar a nossa frequência para podermos, por fim, ascender Kundalini e alcançar a verdadeira iluminação. A mesma palavra Hansa, do cisne místico, quando empregada de forma jaculatória, se converte no mantra Soham ou Eu Sou de invocação do ser interior, ou o florescimento da consciência superior. O amadurecimento desta consciência é o sinal para que as faculdades humanas possam passar a ser empregadas de uma forma superior e criativa, passando pelo filtro do próprio coração. Disto resulta também o mito do canto do cisne, como sendo a um só tempo o mais belo e melancólico, por anunciar o seu sacrifício iminente no altar da autotransformação, dando lugar já às lendas da ave fênix que se regenera no fogo. Mesmo assim, é muito importante que, nas bases, enquanto a pessoa estiver se preparando e mesmo dando os seus primeiros passos na meditação, ela esteja frequentando um ambiente adequado como seria um ashram espiritual, com os devidos instrutores para as técnicas mais elementares. Não obstante, temos tratado já fartamente destas metodologias em outros trabalhos, incluindo sua documentação histórica e arqueológica, e deixaremos os links nas descrições deste vídeo. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.